Olá pessoal, projeto Releituras de volta. Hoje eu vou começar o nosso vídeo com a seguinte frase: a criança é sempre um espelho dos pais, tá bom? Quando a gente fala os pais em primeiro lugar, a gente tem que ampliar essa ideia para o conceito de família, né? Aquele contexto, aquele núcleo familiar com quem a criança ela tá sempre em comunicação, tá? Ah, mas ele mora somente conosco em casa, mas tem a tia do lado que ela sempre frequenta, né? Ou então tem a avó que mora embaixo. Quando é o caso, nesse sentido, a criança é um reflexo de todo esse contexto familiar no qual ela vive. E aí o que é que a gente diz, né? Por que a gente diz muito essa frase? Muitas vezes os pais querem passar para a criança uma noção de educação baseada apenas na palavra, né? Enquanto que seus hábitos, seus comportamentos, eles vão num outro sentido. Deixa eu tentar dar um exemplo clássico. Muitas vezes os pais querem que a criança durma cedo, mas eles mesmos, né, os pais, os familiares, acabam ficando digamos assim, né, acabam ficando acordados, acabam ficando nos eletrônicos até mais tarde, né, e querem que a criança vá dormir. A criança só dorme quando todos em casa vão dormir, né? Então, se eu quero que o meu filho durma cedo, eu vou precisar, né, que todas as pessoas em casa se conscientizem de que aquele horário é o horário de todo mundo estar se recolhendo para poder ir dormir, né? Do mesmo jeito, muitos pais reclamam que mas essa criança não pega num livro, não se interessa por um livro, né? E nessa hora a gente não confronta diretamente, né? Mas a gente sempre orienta assim: você, né, pega em quantos livros, você lê quantos livros, né, ao longo de um ano, né? Quer dizer, muitas vezes os pais não leem, né? Os pais passam a maior parte do seu tempo hoje em dia também nos eletrônicos, mas acabam querendo que a criança tenha uma relação diferente, né? Acabam querendo que a criança queira estudar, queira ler, queira pegar nesses livros, né? Ou nesses brinquedos e queira, digamos assim, ter um comportamento diferente, um comportamento melhor do que os deles. A criança, ela aprende pelo exemplo e não pela fala, né? Não adianta eu estar falando para a criança o que ela tem que fazer. Para que a criança tenha uma relação afetiva com os livros, a não ser que isso seja algo que se forme depois, na adolescência, na vida adulta, né? Mas, em primeiro lugar, a criança, né, até os 12 anos de idade, ela vai ter essa relação de interesse pelos livros se ela vê os adultos fazendo isso, né? Se ela vê os adultos pegando um livro, lendo, estudando, né? Aí ela vai também desenvolver esse interesse. Ela vai ver o livro como um espaço também de diversão, né? Por outro lado, se ninguém tem o hábito de estudar e se querem que a criança estude, ficam brigando e forçando a criança a estudar, ela vai sempre associar os estudos a uma obrigação, né? Um ambiente de tensão, né? Do mesmo jeito, existem pais que querem que a criança faça atividade física, sendo que eles nunca fazem. Existem familiares que querem que a criança, digamos assim, que a criança não tenha ansiedade, enquanto que todo mundo no contexto de casa tem uma forte ansiedade, né? As crianças pegam muito o ambiente emocional no qual elas vivem, né? Então, se é um ambiente de conflitos ou de tensões, a criança vai ter problemas psicológicos em decorrência disso. Se é também um ambiente de ansiedade, estresse, de correria, que é a realidade da maioria das nossas famílias hoje em dia, né? Essa sociedade tão veloz, tão turbulenta, tão atribulada, atarefada, todo mundo vive aí meio que numa correria, né? Então, se a gente não trata a nossa ansiedade, não trabalha a nossa ansiedade, isso acaba passando para criança também, né? Então a criança fica muitas vezes ansiosa por causa dos pais, né? Por causa do contexto no qual ela vive, tá bom? Então, nesse sentido, a criança é sempre um espelho dos pais, é sempre um reflexo desse contexto maior, desse contexto no qual ela vive, tá bom? E aí, quando a gente diz isso, né, muitas pessoas compreendem errado, achando que, por exemplo, a gente está falando que a criança tem um autismo, isso é culpa dos pais, a criança tem uma dislexia, isso é culpa dos pais, a criança tem um transtorno, né, uma depressão, e é culpa dos pais. Não. Muitas vezes, alguns transtornos eles são possíveis de serem desenvolvidos como uma doença mesmo, né? Como a depressão, por exemplo. Ela é uma doença, ela não é necessariamente culpa de alguém, né? O autismo, ele é um transtorno, ele é uma condição, né, do desenvolvimento da criança, e muitas vezes ele não é culpa de ninguém, né? Mas nesse sentido, por exemplo, no sentido da ansiedade, no sentido dos maus hábitos, muitas vezes é um reflexo dos pais, é um reflexo do contexto, né? Os pais, avós, tios, do contexto ali que a criança tem uma convivência diária. Do colégio também, né? Vai influenciar bastante também, tá bom?
Então por hoje a gente vai encerrando por aqui. Gratidão a todos e todas. Grande abraço. Até a próxima.